uma vez 2 motociclistas que perderam seu caminho por causa de uma forte neblina. Luiz, eu acho que a gente se perdeu, cara. Esse GPS tá certo mesmo? Cara, isso aqui tá bom de sinistro. Não sei não, vamos ver o que vai acontecer pra frente. O negócio tá complicado, cara. Eles decidiram seguir viagem por estradas que nunca tinham passado antes. Até que a moto de um deles quebrou perto de uma antiga vila ferroviária. Tiveram que cruzar uma estação de trem abandonada e muito esquisita. Porra, Luiz! Depois de muito caminhar, chegaram à cidade. Pô, Luiz, que lugar estranho, menino. Caraca, cara, onde que a gente tá, velho? A gente tá andando aqui já há um tempão nessa cidade. Cidade Fala com fantasma, ninguém. literalmente. Pô, vou ter que pedir ajuda naquela casa ali, meu amigo. É o único jeito. Ô de casa, tem alguém aí? Saudações, meus amigos, está começando mais um Barato da Aventura aqui em Paranapiacaba, Silent Hill brasileira, considerada a cidade do terror, assombrações, fantasmas, e vamos conhecer muitas histórias hoje. A gente veio para cá de moto, é um passeio de moto excelente para você fazer. No meio dessa neblina tem uma vila inglesa antiga, do tempo que os ingleses vieram construir a estrada de ferro que ligava essa região até Santos. Um lugar que é muito famoso pelas histórias de terror e que você conhece hoje no Barato da Aventura. Nesse dia perfeito, com muita chuva e neblina, pegamos a Dutra, a Carvalho Pinto, a Ayrton Senna, cortamos os municípios de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra para chegar à vila de Paranapiacaba, no município de Santo André, no estado de São Paulo. Nos últimos 6 quilômetros, uma deliciosa estrada de terra, repleta de buracos e muita lama. Na parte baixa da vila fica a nossa hospedaria, a Maranata, da simpática senhora Margarete. Uma típica habitação, no melhor estilo inglês, herança dos tempos da ferrovia. Paranapiacaba significa lugar de onde se vê o mar. Essa antiga vila ferroviária tem acessos separados para as partes baixa, de origem inglesa, e alta, de origem portuguesa. Estamos na parte alta, na Igreja Senhor Bom Jesus de Paranapiacaba, construída há 130 anos e recentemente restaurada. A obra foi entregue à comunidade no dia 16 de março de 2019. Ao lado da igreja está o cemitério local, criado pelos ingleses e alvo de muitas lendas e histórias assombradas. Vamos para o Museu Funicular. Trata-se da exibição das máquinas fixas do 5º patamar da 2ª linha e a do 4º patamar da 1ª linha, que transportavam o trem por meio do sistema funicular. Repleto de lendas, o local daria acesso aos famosos túneis assombrados da vila, mas esse acesso está proibido por conta do estado de deterioração em que se encontra. No museu, há também a exposição de diversos objetos de uso ferroviário, fotos e fichas funcionais de muitos ex-funcionários da ferrovia. A vila de Paranapiacaba surgiu como centro de controle e residência para os funcionários da Companhia Inglesa de Trens São Paulo Railway, que operava as estradas de ferro no interior paulista até o Porto de Santos, e vice-versa. A região é atingida diariamente por uma neblina muito espessa, e segundo a lenda, esse ar de mistério é o véu de uma noiva que se suicidou por ser deixada no altar. Desde então, a neblina assombra os moradores da vila. Estamos novamente na parte baixa. É aqui que estão as lendas, contos e assombrações, segundo os moradores mais crédulos. O locobrec tinha a função de frear a composição na descida da serra e, simultaneamente, empurrava outra composição que subia. Essa árvore assustadora é o pau da missa e servia para colocar anúncios funerários ao conhecimento de todos. Na mística, você pode falar com os mortos através dela.
No antigo clube União Lira Serrano está uma das lendas mais conhecidas de Paranapiacaba. Você pode achar muitos vídeos do balanço do parquinho se mexendo sozinho. Muita gente viu, de dia e de noite também. Segundo minhas fontes, o fantasma foi embora após um trabalho feito pelas bruxas, que se reúnem na cidade todo ano para um grande convênio. Posso garantir que ele não se moveu nesse dia, pois minha janela ficava bem de frente para o balanço. À noite, a neblina dá uma trégua e volta rapidinho. Enquanto isso, aproveitamos para ver a beleza das luzes nesse pequeno lugarejo à noite. Vamos contar mais um caos, ou melhor, vamos lá para ver. Dizem que o fantasma do engenheiro-chefe ainda está preso à sua antiga moradia e costuma sentar à beira do muro para olhar se tudo está ok na vila. Se você passar por lá e perturbar o espírito, este virá atrás de você no chamado Caminho do Mens. Pessoal, esse é o portão do Castelinho, o famoso Castelinho. Dizem que se você passar por aqui à noite, por volta da meia-noite, agora ainda está cedo, né? Mas se você passar aqui por volta da meia-noite, coisas sinistras irão acontecer. Mas também com um portão desse de família Adams, né, cara? O cara vê qualquer coisa aqui, né? É muito filme que o povo vê. Aí, pessoal, dizem que naquele poste ali que é o poste, ó. Que a assombração vem por aqui te perseguindo. Mas anda com fé ao vô, que a fé não costuma falhar de jeito nenhum. Chega de fantasma, hora da janta. Estamos no Bar do Ribeiro, também conhecido como Tradição dos Pampas. O único exorcismo agora é da minha fome. Você verá imagens estranhas nesse vídeo. Pessoalmente, eu não as vi em Paranapiacaba e por isso fiz o meu próprio filme de terror com a ajuda do amiguinho na cena. É chegada a hora de voltar. Mesmo não vendo nenhum fantasma, fico agradecido às pessoas de Paranapiacaba pela maravilhosa receptividade e muito feliz com o excelente passeio de moto, que teve tempo seco, chuva, neblina, muitas curvas na serra e uma estradinha de terra suficiente para deixar os coxinhas de fora. Agradeço pela sua assistência, convido você para se inscrever no canal e lembro que a inscrição é gratuita e ajuda o canal a crescer. Se você clicar no sininho, saberá dos vídeos novos. Gostou do vídeo? Clica na mãozinha e deixa o seu like. Um forte abraço e até a próxima!